Seja muito bem-vindo ao IMC Estudos. Hoje continuamos a parte de estudos com notação científica no módulo de Física Mecânica. Assim como aprendemos na última aula sobre notação científica e um pouco sobre a história da física, hoje vamos adentrar e concluir a parte de notação científica para avançarmos nos estudos da física, parte de mecânica, na próxima aula. Notação científica, como vimos, é uma maneira de simplificar números muito grandes ou muito pequenos. Foi dito que essa maneira tornava que esses números pudessem ser envolvidos em contas de forma mais fácil. Hoje vamos explicar na prática o porquê. É importante ter em mente que a notação científica, por exemplo, como a que aparece aí na tela, 2 vezes 10 elevado à quarta. Os elementos da notação científica, o 2 é chamado nesse caso de mantissa, o 10 é a base e o 4 é a ordem de grandeza. Vamos falar agora sobre adição e subtração de notações científicas. As operações de adição e subtração de notações científicas são opostas, como adição e subtração de números comuns. Só que na notação científica temos que ter um certo cuidado. Vamos ao primeiro exemplo. Temos 2 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 5 vezes 10 elevado ao cubo. Como se procede a soma dessas duas notações? Não podemos simplesmente somar o 2 com o 5. E isso se dá porque as ordens de grandeza de cada um são diferentes. A do 2 tem o 10 elevado ao quadrado e a do 5 tem o 10 elevado ao cubo. Então, para que possamos fazer essa adição, precisamos igualar a ordem de grandeza dessas duas notações. E temos duas maneiras de fazer isso. A primeira é igualar as duas ao quadrado e a segunda, igualar as duas ao cubo. Como igualamos ao quadrado? Para igualarmos ao quadrado, teremos que repetir 2 vezes 10 elevado ao quadrado, mais, agora vamos descer o outro 10, em vez de elevar ao cubo, vamos elevar ao quadrado. Só que, como era ao cubo 3 e passou a ser ao quadrado 2, diminuiu 1. Quando se diminui a ordem de grandeza, se aumenta o número, chamada mantissa, quantas vezes se diminuiu a ordem de grandeza. Vamos explicar calmamente. Se foi diminuído do 3 para o 2, diminuiu-se 1. Então vamos aumentar o 5 em uma casa, ficando 50. Então temos aí a operação final, 2 vezes 10 ao quadrado, mais 50 vezes 10 ao quadrado. Somamos 50 com 2, 52, vezes 10 ao quadrado. Apenas repetimos o expoente, a base, e vamos transformar isso em notação científica, porque 52 é acima de 10. E o número da mantissa pode ser só acima de 1 e abaixo de 10. Como transformamos isso? Já aprendemos. Pegamos o 5, colocamos a vírgula, baixamos o 2, e aí como diminuímos em uma casa, vamos aumentar a ordem de grandeza em uma. São operações opostas. Teremos a solução como 5,2 vezes 10 ao cubo. Vamos fazer agora o exemplo oposto, o mesmo. 2 vezes 10 ao quadrado mais 5 vezes 10 ao cubo. Só que dessa vez, em vez de colocarmos as duas bases ao quadrado, vamos colocar as duas ao cubo. Como fazemos isso? Podemos já descer o 5 vezes 10 ao cubo, vamos descer o outro 10 e vamos transformar o quadrado 2 em cubo 3. Ao fazermos isso, estamos adicionando 1 na ordem de grandeza, porque estamos passando de 2 para 3. Como adicionamos 1, precisamos reduzir uma casa na mantissa. Diminuindo uma casa na mantissa, o que era 2 vai passar a ser 0,2. Então temos 0,2 vezes 10 ao cubo, mais 5 vezes 10 ao cubo. Realizamos agora a conta normalmente. 5 mais 0,2 é igual a 5,2 vezes, repetimos, 10 ao cubo.
Perceba que a solução foi a mesma. A única coisa que foi feita é que a ordem da solução foi diferente no primeiro e no segundo exemplo. Para realizarmos a subtração, o processo é o mesmo. A única coisa é que ele é o oposto da adição. Assim como na conta normal, o processo de subtração é o oposto que o da adição. Mas a compensação de ordens de grandeza é a mesma. Vamos ver alguns exemplos de adição e subtração. Pause e copie esses exemplos e veja se você chega à mesma solução que é apresentada aqui. Vamos ver agora a multiplicação e divisão de notação científica. A multiplicação e a divisão também são opostas. Elas são muito mais fáceis do que a adição e a subtração. Isso porque, tanto na multiplicação quanto na divisão, não se precisa mudar a ordem de grandeza para realizar a operação. Na multiplicação, se somam os expoentes e na divisão, subtraem-se os expoentes. Vamos ver um exemplo de multiplicação de notação científica. Temos 2,3 vezes 10 à quarta. Isso tudo vezes 2 vezes 10 ao quadrado. Veja que como na multiplicação não há necessidade em se mudar as ordens de grandeza, então procedemos da seguinte maneira. Vamos multiplicar as mantiças, nesse caso 2,3 vezes 2, e teremos o resultado de 4,6. E vamos somar as ordens de grandeza, então descemos o 10 e somamos, nesse caso, 4 mais 2, 6. Então, a solução dessa nossa multiplicação é 4,6 vezes 10 elevado à sexta potência. Vamos ver agora um caso simples de divisão. 6 vezes 10 à sexta dividido por 2 vezes 10 à quarta. O processo é o mesmo que da multiplicação, a diferença é que neste caso a operação é a inversa. Vamos dividir as mantiças, a primeira 6 pela segunda 2, obtendo o resultado 3, e vamos subtrair as ordens de grandeza, 6 na primeira por 4 na segunda. Teremos o resultado 2. Então temos como resultado final 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Veja mais exemplos de multiplicação e divisão de notação científica. Pause o vídeo e tente fazer e veja se chega ao mesmo resultado. Procure fazer os seguintes exercícios, então, multiplicação e divisão de notação científica, e verifique no link aqui embaixo um arquivo em PDF com todas as respostas.